Hi everybody, how's it going? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o verbo need. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? Bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o verbo need. O verbo need, ele é traduzido como precisar. I need to go to the bank. I need to go to the bank. Eu preciso ir ao banco. Aqui, o verbo need está sendo usado como um verbo principal, mas ele também pode ser usado como um verbo modal, ele pode se comportar como um verbo modal. Por isso, ele é considerado um verbo semimodal. O que isso quer dizer? Que ele pode ser um verbo principal, um verbo comum, ou ele pode ser usado como um verbo modal. Nós usamos o need para expressar que algo é necessário, é preciso, ou que algo não é necessário ou não é preciso. Por exemplo, everybody needs to eat a balanced diet. Everybody needs to eat a balanced diet. Todos precisamos comer uma dieta balanceada. Um outro exemplo. Do you need to see the boss? Do you need to see the boss? Você precisa ver o chefe? Aqui, nesses dois exemplos, o need está sendo usado como verbo principal. Por isso que, no segundo exemplo, eu usei o do para fazer a pergunta. Do you need to see the boss? Porque quando usamos o need como verbo principal, ele vai ter que usar os auxiliares. E depois dele, nós temos que usar o to, se eu usar um outro verbo. Que o to aqui, ele não é o para, ele não é traduzido como para. Ele está aqui para indicar que o próximo verbo vai estar no infinitivo. Ele só está ligando, a função dele é de indicar que o próximo verbo vai estar no infinitivo, para ligar esses dois verbos. Do you need to see the boss? Então, quando o need é usado como um verbo principal, ele precisa ser usado com auxiliares e com o to, se eu estiver usando um verbo depois dele. Agora, como um modal verbo, vamos ver um exemplo. Need you see the boss? Need you see the boss? Need you see the boss? Você precisa ver o chefe? Aqui, o need está sendo usado como um modal verb. Então, como um verbo modal, ele não vai usar auxiliares. Quando o need é usado como um verbo modal, ele vai se comportar como um verbo modal. E os verbos modais a gente não usa auxiliares. Por isso eu comecei a frase com need. Need you see the boss? E também eu não vou usar o to depois dele, porque uma das características dos modais é não usarmos o to depois de um modal. Somente o ought to, mas os outros modais a gente não usa o to. O need como um verbo modal, ele é mais formal. Um exemplo, she needn't worry about her exam. She needn't worry about her exam. Ela não precisa se preocupar com o seu exame, com a sua prova, com o seu teste. Outro exemplo, I needn't work today. I needn't work today. Eu não preciso trabalhar hoje. Então, quando o need ele é usado como um verbo modal, a negação vai ser com ele mesmo, vai ser feita com ele mesmo. E não vamos usar o to depois dele, porque uma das características dos verbos modais é não usar o to entre o modal e o verbo, e um outro verbo. A gente não usa, exceto do ought to, mas os outros modais verbos a gente não usa o to. Então, com o need como um modal verbo, nós também não vamos usar o to. Um outro exemplo. You needn't come if you don't want to. You needn't come if you don't want to. Você não precisa vir se você não quiser. Outro exemplo. Need I go to? Need I go to? Eu preciso de ir também. Need I go to? Eu preciso de ir também. O importante é saber que o need, como verbo principal ou como modal verbo, ele tem a mesma tradução. E, na verdade, hoje em dia, não se usa muito mais o need como modal verb. Ok? Eu espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. E aqui nós postamos um vídeo a cada terça-feira. A cada terça-feira um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye bye.